Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Queria te convidar, mesmo sentado, que você possa curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Pai, eu quero te agradecer por mais uma manhã, por mais um dia o Senhor nos conceder, com graça e misericórdia, o dom da vida. Quero louvar o Senhor pela igreja do Senhor, plantada neste lugar. Louvar ao Senhor por cada irmão, por cada irmã, pelos nossos jovens, pelos nossos adolescentes. Obrigado por essa manhã preciosa, onde mais uma vez o Senhor nos concedeu o privilégio de aprendermos um pouco mais da Tua Palavra. Agora, Deus, usa a minha vida com graça e misericórdia do Senhor, porque é somente por ela, para que todos nós possamos ouvir um pouco mais da Palavra do Senhor. Muito obrigado por tudo, Deus, no nome de Jesus, amém. Queridos, você que está aqui no templo, você que nos acompanha pela internet, abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de João, capítulo 8, um texto muito conhecido de todos nós, com toda certeza. Evangelho de João, capítulo 8, do 31 ao 36. Evangelho de João, capítulo 8, do 31 ao 36. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. E o verso 36. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Palavras do Senhor. Nesse segundo trimestre, enquanto Igreja Batista, a gente tem estudado a revista Palavra e Vida, que nesse trimestre também traz como título na sua capa, os 10 mandamentos para os dias atuais. Todos os estudos elaborados, pelo pastor Romilton Lourenço. E uma das coisas que eu achei interessante ao ler a revista, principalmente na apresentação do pastor Romildo, ele faz umas perguntas ali que devem soar para nós nos tempos de hoje como reflexão. Eu me recordo que uma delas foi que o autor do estudo da revista, na sua apresentação, ele vai perguntar: as leis foram feitas para quem? Claro que é uma resposta que não é difícil de se dar. Porém, ele não para nessa pergunta, ele continua. E ao final da sua apresentação, lá no último parágrafo, ele também diz que, ou pergunta, será que a sociedade atual desconhece ou descumpre todos os princípios da lei divina? Também não é uma resposta difícil de se dar. Mas são questionamentos que o autor coloca e que ele vai exemplificar esses questionamentos dentro do próprio estudo, elaborado ao longo de todas as lições propostas. Questionamentos esses que vão fazer com que a gente reflita muito sobre a nossa intimidade, ou como temos buscado viver a nossa intimidade com Deus, irmãos. E aí, ao ler, essa apresentação do pastor, eu me deparei com uma palavra que particularmente eu gosto muito dela: princípios. Eu gosto muito dessa palavra porque desde cedo, desde novo, principalmente desde a minha conversão, eu aprendi que princípio é algo inegociável. Principalmente quando esses princípios partem da pessoa de Deus para as nossas vidas. E esse texto de João que nós lemos, acabamos de ler, João capítulo 8, principalmente dentro do verso 31 ao 36, esse texto, de uma forma muito particular, para mim, Rodrigo, ele vai falar de princípio. Ele vai falar de princípio. Mas também ele vai falar de uma condição. Que condição é essa? A condição de se permanecer em Cristo. Que princípio é esse?
princípio de se permanecer em Cristo. E para que eu tenho que permanecer em Cristo? Por que eu devo permanecer em Cristo? A resposta mais direta é justamente a resposta que Jesus dá nesses 6 versículos que nós acabamos de ler. Essa resposta é: eu devo permanecer em Cristo para que eu seja livre. Livre na pessoa do Senhor Jesus. E falando em liberdade, aí sim, ao refletir sobre a palavra, e sexta-feira, última agora, eu levei essa mesma palavra lá na fábrica como reflexão, e para a honra e glória de Deus, essa palavra ministrada causou confronto em algumas pessoas. Ao pensar nessa palavra, me veio uma pergunta ao coração: qual é o conceito que nós damos para liberdade? O que você entende por liberdade? Essa palavra que nós acabamos de ler, João capítulo 8, do 31 ao 36, Jesus está falando sobre liberdade. Ele está falando sobre a verdade que liberta, e essa verdade se chama Jesus Cristo. Uma verdade que nos leva a sermos livres, porém livres na pessoa dele. E aí eu refleti sobre isso, me veio essa pergunta ao coração: qual é o contexto, qual é o conceito, o significado de liberdade? Irmãos, é importante a gente saber a resposta para essa pergunta, sabe por quê? Porque nos dias atuais, infelizmente, muitas pessoas têm confundido libertinagem com liberdade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. As pessoas têm confundido isso. Libertinagem está ligado à prática da insubmissão. Libertinagem está ligado às práticas do pecado. Libertinagem está ligado às práticas imorais, seja ela em que área for. Até porque, sendo imoral, engloba muita coisa. Libertinagem também, dependendo do contexto ao qual ela se aplica, está ligado ao fato de gostar de ouvir apenas aquilo que me convém. Por isso acredito eu que essa mesma palavra ao ser ministrada na sexta-feira gerou muito confronto na vida de algumas pessoas. E glória a Deus por isso. Porque eu também aprendo isso na palavra de Deus, e esse também é um princípio de Deus. Confronto é um princípio de Deus. E a verdade que liberta, confronta o homem. Porque o confronto é propício a gerar mudança na vida e no coração de um homem, de uma mulher. Uma vez que esse mesmo ser se permita ser confrontado por essa mesma verdade que liberta, que é a palavra, que é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, libertinagem, voltando, muitas pessoas confundem liberdade com libertinagem, ou vice-versa. E aí o conceito, o significado de libertinagem, é isso. Libertinagem está ligada em submissão, libertinagem está ligada a práticas de pecado, libertinagem está ligada a práticas imorais. Agora, e a liberdade? Qual é o conceito verdadeiro de liberdade? De uma maneira geral, é a condição daquele que é livre. É interessante que é uma resposta tão simples, e eu fui buscar no dicionário. E é essa, porque eu queria ver qual a definição que o dicionário iria me mostrar a respeito de liberdade. E uma resposta tão simples. Liberdade, de uma maneira geral, é a condição de um homem, de uma mulher, de ser, de estar, o quê? Livre. E como nessa manhã, como igreja do Senhor, como povo eleito, remido, adquirido pelo Senhor, nós estamos tratando das Escrituras Sagradas. E aí essa condição de ser e de estar livre, voltado para as Escrituras Sagradas, nos remetem à condição de estar livre, ter que estar livre em quem? Na pessoa de Cristo. E aí o texto que nós lemos de João, Jesus deixa isso muito claro. E conhecereis a verdade, e a verdade vos aprisionará. Não é isso que diz? É ou não é? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade se chama Jesus Cristo, irmãos. A palavra aqui em João está nos falando sobre liberdade. Fala sobre a verdade, que é a própria pessoa do Senhor. Mas ligado a essa verdade, que é Cristo,
está condicionado a um princípio. Princípio de obediência, de submissão, de observar aquilo que a palavra de Deus coloca para nós como ordenança da parte de Deus. E aí a gente tem estudado sobre isso, sobre os 10 mandamentos. E aí, em relação a isso, Jesus fala que por meio dessa verdade que liberta, verdadeiramente podemos ser livres. Jesus, queridos, o Filho de Deus, diz a palavra, é a verdade que liberta. Porém, ainda refletindo nessa mensagem, nessa palavra, me surgiu uma outra pergunta. Como alguém pode progredir, como alguém pode caminhar em direção a essa verdadeira liberdade? Como? Como é que eu faço isso? Uma vez que eu sei o conceito de liberdade, como é que eu faço para caminhar em direção a ela? Jesus havia dito para os seus discípulos que a verdade, Jesus havia dito para os seus ouvintes, judeus, Jesus também era judeu, Jesus estava falando para os seus, esses mesmos seus, que lá no verso 59, vai apanhar pedra para atacar nele, esses mesmos seus que o rejeitaram, que rejeitaram essa verdade. Então Jesus estava dizendo para os seus ouvintes, está aí no verso 32, nós lemos, que a verdade os libertaria, e conheceis a verdade vos libertará. Queridos, é assim que a gente progride em direção à liberdade. É dessa forma que a gente caminha em direção à verdadeira liberdade. Primeiro a palavra de Deus vai exigir de mim, primeiro a palavra de Deus vai exigir de você, que eu e você creiamos nesta verdade que liberta. E uma vez que a gente crê, aí a gente está apto a assimilar, a receber, a colocar em prática todos os ensinamentos do Senhor Jesus. E aí se aplica às nossas vidas o estudo que tem sido proposto para nós nesse segundo trimestre. Claro, abro parêntese. Isso não estava no script, né? É fácil cumprir os 10 mandamentos? Vamos colocar dessa forma. Sendo falhas, pecadores, pecadoras como somos, não é fácil. Mas não é impossível. Desde que tenhamos a consciência de que somos livres nessa verdade que um dia nos libertou. Então o autor caminha nesse sentido, a palavra de Deus ministra isso aos nossos corações essa manhã. Não à toa, queridos, que dentro do verso 31, primeiro versículo que nós lemos, Jesus aí sim havia dito para os seus discípulos, havia dito para os seus ouvintes que eles seriam seus discípulos se eles fizessem o quê? Se eles permanecessem nessa verdade, se eles permanecessem na pessoa de Jesus, na sua palavra. Vai dizer aí o verso 31, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, muitos creram, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então a ordem nessa manhã para nós é, permaneça, para que você seja. Esse é o caminho. Esse é o caminho que nós devemos trilhar para que venhamos alcançar essa verdadeira verdade que nos liberta. Essa verdadeira, sendo redundante, essa verdadeira verdade que nos faz livres. As declarações de Jesus, queridos, aqui, impressionaram, né, alguns daquelas pessoas que estavam presentes. Muitos creram nele. Verso 31 aí diz isso. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. As suas declarações causaram, naquele exato momento, naquele exato contexto, as declarações, as palavras de Jesus, causaram algum movimento de confronto no coração dos judeus que o ouviam naquele momento a respeito dessa verdade. Mas dentro de pouco tempo, momentos depois, como eu falei momentos atrás, essas mesmas pessoas que no primeiro momento deram ouvidos à palavra do Senhor, foram as mesmas pessoas que pegaram em pedras para atirar nele. O negaram. E aí a palavra de Deus diz que Jesus veio para os seus. Porém os seus fizeram o quê? O rejeitaram. Eles não permaneceram na palavra do Senhor. Aqueles ouvintes não permaneceram nas palavras de verdade do Senhor Jesus. E permanecer é o fator necessário para um verdadeiro discipulado. Permanecer em Cristo é um fator necessário, primordial,
para que o discipulado aconteça na minha vida, através da minha vida, para alcançar outra pessoa. A pergunta que fica para nós como reflexão nessa manhã é: será que nós temos permanecido na pessoa de Cristo? Testificando assim para aqueles que nos cercam, que somos verdadeiramente livres na pessoa do Senhor? Esse era um dos questionamentos que o Senhor estava colocando sobre aquelas pessoas. Só que diz a palavra de Deus, muitos num primeiro momento creram, mas muitos desses que creram não permaneceram. Então não basta crer, você precisa permanecer. Não basta a gente conhecer a palavra de Gênesis, Apocalipse. Se eu não vivo aquilo que eu conheço, eu vou estar me tornando, por consequência, como aqueles ouvintes que num primeiro momento ouviram da verdade, mas não se firmaram, não permaneceram. E aí amanhã depois eu posso me tornar um daquelas que pegaram em pedras para atirar no Senhor Jesus. Queridos, esse é o grande problema, irmãos. Esse é o grande problema, principalmente dos dias de hoje. E esse era um grande problema daquela época. Boa parte dos ouvintes de Jesus apenas liam essa mesma palavra, mas não permaneciam nessa mesma palavra. Boa parte dos ouvintes do Senhor naquela época faziam uso dessa mesma palavra, porém apenas dentro de um ambiente religioso. Isso fez com que muitos deles se tornassem pessoas infrutíferas. Muitas pessoas hoje permanecem presos ao pecado. Por quê? Por não se firmarem nessa mesma verdade que está revelada na palavra de Deus, verdade essa que se chama Jesus Cristo. Mas, ao ler o Evangelho de João, capítulo 8 como um todo, mas principalmente do verso 31 ao 36, que é o nosso texto base nessa manhã, ao ler essa passagem, a gente pode perceber que a Bíblia também nos promete liberdade. A Bíblia promete liberdade ao homem. E aí, voltando ao texto, não à toa que Jesus, lá no verso 36, último versículo que nós lemos, palavras do próprio Senhor Jesus. Jesus vai dizer que, e ele continua dizendo, inclusive nos dias de hoje, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. Livres. Primeiro precisamos observar que a Bíblia nos promete liberdade. Apenas em quem? Na pessoa do Filho de Deus. Porque Jesus está dizendo, se pois o Filho vos libertar. A Bíblia não promete liberdade em nenhuma outra pessoa ou situação. A Bíblia não promete liberdade em nenhum outro tipo de circunstância. Não. A Bíblia nos promete liberdade apenas na pessoa de Jesus. Isso porque, queridos, e a gente aprende isso, não existe liberdade fora da pessoa de Cristo. Não existe liberdade fora da pessoa de Cristo. Não existe liberdade plena, não existe liberdade verdadeira, não existe liberdade perfeita fora da pessoa do Senhor Jesus. A verdadeira liberdade o homem só encontra na pessoa de Jesus Cristo. E dentro dessa mesma realidade é fato também que é muito grande o número de pessoas que são e estão escravas dos vícios, que são e estão escravas da homossexualidade, que são e estão escravas de tantas outras práticas ligadas à libertinagem, como eu falei no início, que são e estão escravas nas mãos de Satanás. E essas mesmas pessoas, querido, isso é uma triste constatação, essas mesmas pessoas trazem um grande engano no seu coração, de que ao vivenciarem todas essas práticas errôneas, elas vão encontrar em meio a essas práticas, aquilo que vai preencher o seu coração, aquilo que vai preencher aquele vazio que fica dentro da pessoa. Lê do engano, queridos, lê do engano. Isso é engano de Satanás que tem arrastado muitas pessoas. Somente Jesus pode preencher o vazio que possa vir a existir no interior, no coração, na vida de um homem e de uma mulher. Porque Ele é a verdade que liberta. Somente Ele. É isso que Jesus está pregando para nós. Ele é a verdade que liberta, em uma liberdade perfeita. Só que muitas pessoas não entendem, preferem ficar presas às suas práticas de pecado. Ou muitas pessoas não querem entender, porque abrir mão não é fácil.
Abrir mão das coisas do mundo não é fácil, mas Jesus está dizendo para nós aqui que é possível, porque Ele é a verdade que liberta o homem. Basta o homem se abrir para essa verdade, para que essa verdade entre e faça morada, e então transforme o coração, a vida dessa pessoa. E aí Jesus, dentro do verso 34, também nós lemos, ele vai dizer que todo aquele que comete pecado é servo ou é escravo de quem? Do pecado. São palavras do próprio Senhor Jesus. Porém, o Senhor hoje, ainda nos tempos de hoje, deseja te fazer livre, irmão. O Senhor hoje deseja te fazer livre, irmã. Livre na pessoa dEle. Para que você viva uma vida plena, verdadeira, completa, em liberdade na pessoa dEle. Isso tudo quer dizer que nós não iremos pecar? Não, não é isso que eu estou dizendo. Porque somos falhos, o Senhor conhece o meu, o Senhor conhece o seu coração. Mas o único desejo do coração de Deus é ter posse do seu e do meu coração. Mas para que o Senhor tenha posse do meu e do seu coração, a gente tem que se abrir a essa verdade. A gente tem que permitir que essa verdade venha e domine tudo de nós. Que sejamos sim escravos dessa liberdade. Que sejamos sim escravos dessa verdade. Mas a gente tem que ter consciência para essa verdade que a palavra aqui em João está nos pregando. Que você possa refletir, queridos, nessa palavra, João capítulo 8, verso 31 ao verso 36, de uma forma toda especial, porque são palavras de vida, do Senhor, que tem vida, vida de Deus, para mim e para a sua vida também. Porque aqui nessa palavra que nós lemos, nessa palavra que nós estamos refletindo nessa manhã, e eu encerro aqui, nessa mesma palavra, não apenas a palavra, mas o verbo que se fez carne, aquele que segundo Colossenses capítulo 1, verso 15, é a imagem do Deus invisível, e hoje o estudo falou um pouco sobre isso, listando da importância de se não firmar, de se não apontar, de se não se estabelecer em imagens de esculturas, feitas por mãos de homens, idolatrias, práticas de idolatria. Aqui a palavra de Deus está nos dizendo, não apenas essa palavra da verdade, mas aquele que, segundo Colossenses 1,15, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, em quem foram criadas todas as coisas, céus e terras, visíveis e invisíveis, diz a palavra de Deus. O apóstolo Paulo nos fala isso com muita propriedade ao escrever a comunidade de Colossos. É esse mesmo Jesus, essa mesma verdade que está pregando para a sua vida, que está pregando para a minha vida ainda nos tempos de hoje, uma verdade que liberta. E essa verdade se chama Jesus Cristo. Amém? Que você possa refletir nessa verdade. E que essa verdade, novamente sendo redundante, verdadeiramente te faça livre na pessoa do Senhor. Livre para ir e vir. Ir e vir com uma consciência, com um coração puro, sossegado, tranquilo diante de Deus. Repito, não iremos pecar, não iremos falhar? Vamos, porque somos falhos. E Deus sabe, Deus conhece. Mas Deus também conhece a intenção verdadeira do nosso coração. Queria te convidar a se colocar de pé para a gente orar, a gente encerrar. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque a graça e a misericórdia do Senhor nos alcança a cada manhã, a cada dia. E que essa verdade que liberta, que se chama Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nosso único Senhor e Salvador, se faça presente na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida das minhas irmãs, em cada lar, em cada família. Deus, o mundo hoje precisa conhecer essa verdade. O mundo anda carente, Senhor, de conhecer essa verdade. Porque muitas estão aprisionadas nas suas próprias práticas de pecado. Temos vivido uma pandemia, ó Deus, não apenas no que diz respeito a um vírus que tem ceifado muitas vidas, mas temos vivido também uma pandemia espiritual, onde muitos têm se afastado da presença do Senhor. Onde muitos não têm buscado essa verdade que liberta, não têm aberto seus corações para receber dessa verdade que liberta. E com isso, como diz o verso 34 da tua palavra que lemos, ó Deus, palavras do próprio Senhor.
continuam presas às suas próprias práticas de pecado, porque são escravas do seu próprio pecado. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor se revele a cada um de nós, a cada dia, a cada manhã. Te agradeço de uma forma toda especial por mais esse dia, por mais essa classe de escola bíblica dominical que tivemos, pelo estudo que foi ministrado, pela palavra que foi ministrada, e que a presença do Senhor se faça a cada dia nas nossas vidas. Guarda os nossos lares, guarda os nossos familiares. Sê com a vida daqueles e daquelas, ó Deus, que de repente, como já foi dito aqui, nesse exato momento estão sobre um leito, clamando ao Senhor por um milagre. Seja na área da saúde, na área emocional, na área espiritual, na área financeira, seja em que área for. O Senhor é sabedor de todas as coisas. Tu és um Deus onipotente, onipresente, onisciente. O Senhor está, o Senhor sabe, o Senhor tem o controle de todas as coisas. Por isso, Deus, no nome de Jesus, que a presença do Teu Santo Espírito esteja visitando agora, nesse exato momento, todos esses corações. E que estes mesmos possam se sentir tocados pela presença do Senhor. E que abram suas vidas, abram as portas do seu coração, para que o Senhor entre e faça morada. E que eles sejam libertos, que eles sejam livres na pessoa do Senhor. Sê com a nossa igreja. Esteja abençoando, Deus, cada irmão, cada irmã, cada família aqui representada nessa manhã. Aqueles que por algum motivo não puderam estar. Aqueles que estão nos seus lares, nesse momento nos acompanhando. Que a bênção do Senhor adentre esses lares também. Fica conosco ao longo desse domingo. Esteja conosco também, Deus. O Senhor é o convidado principal da festa de logo mais à noite, quando estaremos aqui juntos, enquanto igreja do Senhor, celebrando o Senhor. Muito obrigado por tudo. Assim eu te louvo e desde já te agradeço por tudo. No nome de Jesus. Amém.